Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja com você. Mais uma vez, estamos aqui com o programa Povo de Deus, através da Guanaré, Canal 10 Digital, também do YouTube, Mensagem de Fé, Padre Ribamar, criou esse canal para que o nosso programa pudesse ir além fronteiras, como muitas pessoas, até mesmo fora do Brasil, assistem e mandam seu recado de que estão acompanhando as notícias da igreja, do mundo, através aqui do programa Povo de Deus. E que bom que estamos juntos nesse tempo da quaresma, tempo de oração, tempo de vigilância, tempo de estar mais perto de Deus, sobretudo nesse tempo que vive, nesse momento, o mundo, as tantas preocupações com o Covid-19 e que nós possamos também nos apropriar das precauções, dos cuidados, da prevenção tão importante para que não aconteça aqui no nosso Brasil, no nosso país, o que aconteceu nos grandes países desenvolvidos até por sinal e que tiveram que enfrentar com muita dificuldade essa pandemia. Por isso que possamos nós estar acolhendo as notas oficiais do Ministério da Saúde, daquilo que tem preconizado para os cuidados esse importante ministério, que possamos não ficar levando isso como brincadeira, espalhando notícias falsas, porque é muito importante esse momento. Todas essas precauções que estão acontecendo, determinações dadas pelo Estado, pelo município, de que as escolas estão fechando por 15 dias, suspendendo as aulas e assim tantos outros estabelecimentos, é exatamente para que não haja uma propagação. Mas não criemos pânico. O momento agora é de prevenção, é de vigilância, mas sobretudo de oração. Aproveitando esse tempo em que você possa estar ficando em casa, porque você se inclui dentro desse fator das pessoas que foram suspensas as atividades, aproveite para rezar pelo mundo, pelas pessoas que estão com esse vírus, pelos países todos, para que possamos, da melhor forma possível, sobretudo na esperança, possamos assim passar uma vez mais por esse momento crítico de saúde pública que enfrenta o mundo. Já tivemos tantos outros, Deus, com a sua misericórdia, com o seu Espírito Santo, iluminou homens com a ciência, que é dom do Espírito, com a inteligência, que é dom do Espírito, para erradicar, para controlar tantas outras epidemias. Então, essa pandemia também, com a graça de Deus, nós venceremos, mas sobretudo com o nosso cuidado. Orar significa também agir. Que possamos orar pedindo a Deus pelo nosso povo, por nós, proteção, mas possamos fazer a nossa parte de estar fazendo a higiene correta, de estar sempre buscando os meios de comunicação, as notícias verídicas, para que possamos nos ajudar. É de fato uma cadeia, uma rede de apoio que cada um precisa fazer a sua parte. Então vamos seguir todas as orientações, e eram com essas informações que nós queríamos começar o programa Povo de Deus de hoje, porque também é nossa missão cuidar da pessoa humana e se prevenir nesse momento é cuidado conosco, mas sobretudo cuidado com todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão em fator de risco. Até a própria CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através do seu presidente, Dom Valmont, já lançou a sua nota, suspendendo reuniões, suspendendo encontros, seminários, encontros de catequese, aquilo que pode trazer pequena ou grande aglomeração de pessoas, indicando também o próprio bispo como os cristãos devem se comportar nesse momento. Até mesmo dizendo à pessoa idosa, que é fator de risco, que possa acompanhar apenas pela televisão, assim, as missas, os momentos de oração, porque são fatores de risco. Então, o próprio bispo da CNBB, Dom Valmont,
tem também mostrado preocupação. Nós também precisamos estar preocupados, mas orante e vigilante, nos cuidando em relação ao que vivemos neste momento, neste tempo de agora. Então, nesse tempo de quaresma, é na oração que também venceremos, junto com os cuidados, o Covid-19. Como de costume, eu convido você a tomar consigo a sua palavra, a sua Bíblia. É sempre bom escutar a palavra de Deus. Estamos refletindo, nesse tempo da quaresma, tantos textos importantes para a nossa evangelização, para a nossa mudança de vida, e que possamos cada vez mais acolher a palavra de Deus, que é salvação, que é libertação, que é luz para o nosso caminhar. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 18, no versículo de 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, que prostrado suplicava: Dar-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dar-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Essas são para nós palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, busquemos em Deus o perdão e a reconciliação
verdadeira. Olha a pergunta que fizera Pedro para Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Se o meu irmão pecar contra mim, até 7? Porque na lei dos profetas só se poderia perdoar até 7. E Jesus responde: não te digo somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitas vezes, inúmeras vezes, eu devo e preciso perdoar o meu irmão. Amados, muitas pessoas conhecem, experimentam o perdão, porém, não é o perdão divino. É o perdão humano, limitado, mesquinho, condicional. É o perdão que não cura, mas na verdade coloca limites. Que bom que Deus não usa de medidas humanas. Que bom que o perdão do Senhor é um perdão sem medidas. Amados, a verdade é que o nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, não faz conta dos nossos pecados, porque a sua misericórdia, ela é maior que as nossas limitações, maior do que todas as nossas misérias humanas, e nós temos muitas, inúmeras. Por isso, ele não se cansa de perdoar, mas nos ama, mas nos purifica, mas nos lava, nos renova e nos perdoa. É como uma mãe. É assim que eu vejo Deus. Como uma mãe que não se cansa do filho, que acredita no filho, que não se cansa de lavar o filho, de cuidar do vômito, do xixi, das fezes, muitas vezes, do seu filho, da sua criança. A criança pode defecar quantas vezes for necessário durante o dia. A mãe bondosa, a mãe paciente, está limpando, cuidando e deixando sempre cheiroso o seu filho. Eu fico me perguntando e olhando até mesmo para a minha vida de pecador que sou, como você que agora assiste o programa Povo de Deus, quantas vezes erramos? Quantas vezes pecamos? Falhamos? Pisamos na bola e Deus está ali nos lavando e nos purificando. E olha que nós não somos como essa criança. Pelo contrário, somos adultos, mas precisamos de ter consciência que pecamos. Há um santo da igreja que diz que há um pecado que Deus não perdoa. A igreja nos ensina que é blasfemar contra o Espírito. É gravíssimo, sim. Mas há um santo que diz que o pecado que Deus não perdoa é aquele pecado que eu não me arrependo dele. Se houver arrependimento sincero, de coração, haverá encontro com a misericórdia. Haverá perdão de Deus para nós. Porque o desejo de Deus é esse. Ele diz, eu vim, foi para as ovelhas perdidas. Eu não vim para os sãs, eu vim foi para os doentes. E meu Pai não quer que eu perca nenhum de vós. Nenhum de vós. Foi para isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus, mesmo sendo humano, na antropologia humana é igual a nós, exceto no pecado.
E mesmo sendo Deus, ele assumiu sobre si as nossas dores, os nossos pecados, sofreu na carne todas as misérias humanas, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é isso que Deus faz conosco. Nos toma, como a mãe toma a criança, nos lava, nos coloca roupas novas, para que possamos ser homens novos. E no evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola para seus discípulos, uma história, para que eles pudessem entender. Parece inacreditável. Trata de um servo que foi perdoado de uma dívida enorme, inimaginável. Mas foi perdoado. Ele suplicou, o patrão perdoou. E depois que ele sai dali, perdoado pelo patrão, ele encontra com um dos seus companheiros, que lhe devia um valor irrisório, bem menor do que a dívida dele, apenas 100 moedas, diz aqui o texto. Mas ele foi duro de coração. O patrão teve compaixão. O que é ter compaixão? Coloca no lugar dele, que estava perdendo tudo, que ia ser vendido com a mulher, com o que tinha, ele perdoa. Mas ele não foi capaz de perdoar ali o valor tão pequeno. E mesmo que fosse o mesmo valor que o seu, ele tinha obrigação de fazer o mesmo que fora feito com ele. Quando Jesus conta essa história, é para chamar a nossa atenção. É bonito quando a gente reza o Pai Nosso. E a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quanta hipocrisia! A gente age conforme o empregado age. Ele não foi capaz de perdoar, mas ele quis ser perdoado. Quantas vezes eu escuto por aí, já escutei muito isso. Quem perdoa é Deus. Eu não sou Deus. Eu desculpo. Meu irmão, sua desculpa da boca para fora não funciona, não serve. Mas quantas vezes, nas tuas misérias, nas minhas, Deus foi tão amoroso, foi tão misericordioso, colocou a gente no colo, nos abraçou, nos acolheu, nos amou, nos deu a oportunidade de poder repensar, de refletir, de ser melhor. Talvez, de hoje para trás, as nossas atitudes foram como essas do empregado, não como a do patrão. Mas é preciso que façamos uma reflexão urgente, para que de hoje por diante seja diferente. Para que na mesma medida que eu preciso do perdão de Deus e Ele me perdoa porque me ama, eu posso ter compaixão também das pessoas. Porque, olha, uma coisa é certa, nem eu, nem você. Nós não somos perfeitos, irmãos. Uma hora ou outra, nós vamos errar como pessoa, como filho, como pai, como mãe, como irmão de comunidade, como profissional, como cidadão. Mas o importante é não permanecer no erro, é não paralisar. O pecado é nosso, cair é nosso, levantar é de Deus. Mas é também ter a firme certeza de que assim como Deus me ama e me perdoa, eu devo tantas vezes for preciso e necessário, eu devo ter de perdoar o meu irmão. E o que nos ajuda nisto é no quanto
a gente gasta de tempo para ter intimidade com Deus? A gente vive conectado na internet, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, o dia todo. Para um pouquinho. O único Wi-Fi que nos conecta com Deus é a oração. E a oração, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvida, produz perdão sem medidas no coração do homem. E quantas vezes preciso for e necessário for, devemos buscar o sacramento da confissão. Ah, mas eu não vou confessar meu pecado para padre. Padre é pecador como eu. Padre também erra como eu. Irmão, entenda, nós vivemos a dimensão do sacramento. O padre recebeu, além do batismo, além da crisma, além da confissão, porque ele também busca a confissão, ele recebeu o sacramento da ordem. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma vez que o padre está ali paramentado, está na pessoa de Cristo. Não é o padre mesmo que perdoa seu pecado. O padre reza com você. O padre lhe consagra a Deus. O padre lhe orienta. O padre exorta. O padre nos ilumina com a sua sabedoria de acordo com a palavra de Deus. Mas no final ele diz, olha meu irmão, eu te absolvo dos teus pecados em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é em nome dele, mas é em nome da Trindade. Isso tem uma força gigantesca. Porque quando nós fazemos o exame de consciência, é quando começamos a pensar que pecamos, que somos pecadores. A consciência nos acusa. E aí é preciso reconciliar-se com Deus. E aí acontece, quando buscamos a confissão, o mistério da misericórdia divina, que experimentamos da misericórdia de Deus, tornando-se a expressão máxima de amor para cada um de nós cristãos. Não há limites para perdoar, nem contas para perdoar. Não há um ponto que devemos chegar e dizer, não perdoo mais. É até bonito dizer que quando verdadeiramente amamos, é que verdadeiramente percebemos a necessidade de perdoar sempre. A mãe não desiste do filho. Às vezes, marcado pela criminalidade, pelas drogas. Todo mundo abandona, mas a mãe não. E a palavra de Deus é tão forte, que ela diz a nós, e eu amo esse texto bíblico, pode a mãe esquecer-se daquele que amamenta, o que é quase difícil. Mas a palavra diz, pode a mãe esquecer-se daquele que amamenta, o seu filho. Eu jamais te esquecerei. Olha quanto amor Deus tem para com cada um de nós. Que possamos amar as pessoas com seus defeitos, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas diferenças, com tudo que Ele é. Assim como Deus também nos ama e nos perdoa por tudo aquilo que nós somos. Dizer assim, eu te perdoo, é a expressão máxima da fé. O homem que perdoa é o homem que reza. A mulher que perdoa é a mulher que reza. Porque só o homem que reza, só a mulher que reza é capaz de perdoar, porque a oração produz perdão sem medida no coração da pessoa humana. Quem reza de forma superficial, apenas por rezar, perdoa também de forma superficial e não alcança
profundamente a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo hoje nos dê a docilidade, a capacidade de perdoar e de amar sem limites como Deus. Amém? Não saia daí. Temos mais programa Povo de Deus. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a alguns minutinhos. Não saia, permaneça ligadinho conosco. Estamos de volta com o programa Povo de Deus. A você que não estava nos acompanhando, iniciamos às 14 horas. Esse programa que tem o objetivo principal, a evangelização através da TV, dessa mídia social tão importante e tão acessível. Este é o programa Povo de Deus. De segunda a sexta, das 14 às 15 horas, estamos aqui ligadinhos com Deus e com você, fazendo através desse meio uma comunidade de fé. Nesse momento, nós iremos acompanhar o santo do dia. Os santos, eu sempre digo, são inspiradores para nós. Se inspiraram no Cristo, como também devemos, mas também temos a eles de olhar que assim como foi possível atingir o grau da santidade, nós também teremos essa possibilidade. Acompanhemos com fé e devoção o santo de hoje. Hoje, dia 17 de março, dia de São Patrício. Os irlandeses, mesmo os emigrados a outros continentes, se ufanam da própria origem da Irlanda, chamada a Ilha dos Santos, e por toda parte levam com orgulho a devoção do primeiro bispo e apóstolo da Irlanda, São Patrício. Contudo, Patrício, glória da Irlanda, não nasceu naquele país, mas na Grã-Bretanha, por volta do ano 380. Com 16 anos foi preso por piratas irlandeses e vendido como escravo, mas já era cristão. Seu primeiro contato com a Ilha Verde foi chocante. Foi obrigado a duros trabalhos no meio de um povo rude e pagão. 3 vezes tentou a fuga. Na terceira conseguiu embarcar para a Grã-Bretanha, descendo depois na França em procura de mosteiros a fim de habilitar-se na vida monástica. Conheceu o mosteiro fundado por São Martinho de Tours, visitou o de Lerins, farol de espiritualidade no sul da França, e aí Patrício formou-se sacerdote. Desde então dedicou-se com zelo incontido ao apostolado missionário. Acompanhou inclusive São Germano de Auxerre, numa missão apostólica na Inglaterra. Durante esses longos anos de preparação espiritual, sentiu despertar a vocação para evangelizar os irlandeses. Por isso, ao morrer o bispo Paládio, a quem o Papa Celestino confiara a missão da Irlanda, Patrício ofereceu-se em seu lugar. Consagrado bispo, partiu para a ilha em 432, com 50 anos de idade. A ação de São Patrício na Irlanda constitui um dos grandes gestos missionários do cristianismo. Sem apoio político, sem emprego de violência e sem suscitá-la, conseguiu a conversão da Irlanda toda num prazo tão breve que à sua morte, 30 anos mais tarde, sua obra estava praticamente concluída. O próprio rei Leogário, com sua corte, deu o exemplo de conversão sincera. Não se pense que esta conversão fosse superficial, pois o cristianismo enraizou-se totalmente na ilha e deu origem a um maravilhoso florescimento de santos e apóstolos. O método característico adotado por São Patrício foi o ter feito da fundação de mosteiros o alicerce da evangelização. Este sistema seria mais tarde aplicado igualmente na Inglaterra e posteriormente na evangelização dos germanos no norte da Europa. Patrício promoveu por toda parte a construção e povoação de mosteiros e fez da Irlanda Ilha dos Mosteiros, verdadeiro centro de irradiação de fé e cultura. Os bispos deste país
por vários séculos eram monges. Não é de admirar que as lendas heróicas dos irlandeses tinham por atores os monges com suas aventuras e milagres, enquanto, entre outros povos, cantavam seus reis e suas façanhas. A ilha tornou-se também um centro de irradiação missionária para o continente. Dela partiam os monges missionários, cuja assese principal consistia justamente em peregrinar por terras estrangeiras, por amor de Deus. Basta pensar nos grandes apóstolos como Columbano, Galo, Vilibrordo, Tarásio, Donato. A morte de São Patrício se deu na cidade de Dom, em 17 de março de 461, já octogenário. No dia da sua festa, os irlandeses fixam à roupa um trevo, porque São Patrício se servia deste sinal para dar uma ideia da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. O culto deste santo foi muito popular na Idade Média. Só na Irlanda foram erguidos 200 santuários em honra de São Patrício. Ó Deus, e na vossa providência para anunciar o Evangelho aos povos da Irlanda, escolhestes o bispo São Patrício. Concedei, por seus méritos e preces, que os cristãos anunciem a todos as maravilhas do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Patrício, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. Ao final do programa faremos uma oração belíssima de São Patrício, nos colocando assim em oração por esses tempos que estamos vivendo e por você, pelas suas necessidades. Nós vamos agora acompanhar as notícias da Igreja no mundo através do Vatican News. Você possa acompanhar esses noticiários. Il nostro Dio ci fa capire che Lui agisce sempre nella semplicità. Nella semplicità di una casa di Nazareth, nella semplicità del lavoro di tutti i giorni, nella semplicità della preghiera, le cose semplici. Invece lo spirito mondano ci porta verso la vanità, verso le apparenze. E ambedue finiscono nella violenza. Io vorrei che oggi pregassimo per gli anziani che soffrono questo momento in modo speciale, con una solitudine interna molto grande e dalle volte con tanta paura. Preghiamo il Signore perché sia vicino ai nostri nonni, alle nostre nonne, a tutti gli anziani, gli dia forza. Loro ci hanno dato la saggezza, la vita, la storia. Anche noi siamo vicini a loro con la preghiera. É sempre bom escutar o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Oremos também pelo nosso Santo Padre, lembremos de rezar pelos sacerdotes, lembremos de rezar pelas religiosas, diáconos, missionários, para que continue com seu ardor a levar a boa nova. Nós vamos agora acompanhar um VT do festejo da Matriz, Paróquia Nossa Senhora da Conceição em São José. Estão celebrando São José, que é padroeiro aqui de nossa cidade de Caxias. E hoje, dia 17 de março, tem como subtema São José, Esperança dos Enfermos. Às 18h30, novena e recitação do texto de São José. Às 19 horas, Santa Missa. E os noitantes de hoje é a paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Você que faz parte da paróquia possa se unir à paróquia irmã em festa. Comunidade Nossa Senhora da Vitória, na Vila Vitória. Setor Juventude da Diocese e Pastoral da Juventude são os noitantes de hoje. Então vamos acompanhar esse VT
e participar desse momento bonito da paróquia de São José e Nossa Senhora da Conceição, sobre o pastoreio do nosso querido Padre Rios, a quem mandamos o nosso abraço, as nossas orações, e para toda a paróquia. Acompanhemos o vídeo falando desse bonito festejo. Queridos amigos e devotos de São José, venho ao encontro de cada um de vocês através desses meios de comunicação para convidá-los para participar conosco de mais um festejo neste ano de 2020 do glorioso São José, o segundo padroeiro desta paróquia. Então, com alegria, eu convido a cada um de vocês, a vir participar conosco deste momento de fé, de oração, de escuta da palavra. É importante, nós estamos no tempo quaresmal, e rezar um pouco mais nunca é demais. Venha participar conosco desta festa, que sempre foi muito bonita, há muitos anos que se festeja São José aqui. Então é com alegria que eu convido as famílias, os devotos, os fiéis de todas as paróquias da cidade de Caxias, porque ele é o patrono universal da igreja e é o padroeiro da cidade também. Então nós queremos convidar vocês a participar deste momento bonito conosco. Então, povo de Caxias, participe da festa do padroeiro de nossa cidade, São José, patrono também universal da Igreja Católica. Nós queremos mandar aquele abraço especial a todos os nossos telespectadores, você que nos acompanha todos os dias. Você pode, se você estiver acompanhando pelo YouTube, colocar lá o seu nome, o seu pedido de oração, o seu alô, que a gente vai estar mandando assim esse abraço todo especial e carinhoso para você. Então, o nosso abraço hoje para a Leilane Souza, para o seu esposo Manuel Aguiar, que é da Pascom, da paróquia Matriz São José, Nossa Senhora da Conceição, para o Reizinho Pagenese, aqui do bairro Castelo Branco, e também para a Franci Maria de Altos Piauí, para o nosso telespectador especial, o Padre Ribamar, que é apresentador desse programa, está esses dias de repouso, está organizando algumas coisas. Hoje faz apenas 15 dias do falecimento de sua mãe. Na verdade, hoje ele vai na missa das 17 horas, ele vai colocar a intenção da sua mãe, se você quiser participar conosco desse momento. Também, nessa oportunidade, estaremos celebrando o segundo dia do Tríduo de São José, da paróquia de São Benedito, organizado pela Associação de São José, que há mais de 55 anos realiza a sua ação missionária na paróquia de São Benedito. Participe também conosco desse bonito tríduo em honra a São José, que a nossa paróquia realiza todos os anos. Então, mais uma vez, fica o nosso convite, mais uma vez a nossa oração por você, rezando pela igreja, pelas intenções da igreja, pelos missionários. Queremos rezar por toda a equipe de saúde do mundo inteiro, empenhadas em cuidar dos enfermos, sobretudo nesse momento em que vivemos, em que muitos de nossos irmãos e irmãs estão assustados, sobressaltados, que possamos, apesar do susto, possamos olhar com atenção, com sensibilidade. O tempo agora é de recolhimento, é de cuidados, é de prevenção, para que possamos vencer esse mal e também na força da oração. Você que acredita em Deus, reze, meu irmão, reze, minha irmã, por esse momento que passamos, reze pelos cientistas, pelos estudiosos, pelas equipes de saúde, saúde pública, as universidades, para que juntos possamos unir forças para enfrentar esse e tantas outras situações que assusta a pessoa humana. Tem muitos problemas. Esse hoje é que está em evidência. E assim, a gente agradece
a todas as autoridades constituídas, pela sensibilidade, pela preocupação. Uma vez lembramos, não é férias. Mães, pais, oriente os filhos, não é férias. É para ficar em casa, recolhido. Esse momento respira muito cuidado. É isso que está fazendo a igreja como mãe que ensina, recebendo toda a orientação que vem do Ministério da Saúde, das autoridades. A igreja é mãe, a igreja ensina, a igreja exorta, e esse momento é um momento de exortação. Escutem também o pároco de vocês, o bispo local, que deverão também estar se pronunciando nesses momentos, ou já devem ter se pronunciado em suas paróquias, para que possamos juntos, de mãos dadas, né? De mãos dadas no sentido da oração, né? Esse momento a gente não está nem podendo segurar as mãos, né? Respeitando os protocolos que nos direcionado pelo Ministério da Saúde, mas estamos unidos pela oração. E não há nada maior que Deus que nos une. O dar as mãos é apenas simbólico. A gente dá as mãos de muitas formas e nesse momento vamos respeitar essas recomendações. Por isso os pastores têm pedido aos fiéis que no Pai Nosso rezem de mãos para o alto, estão recebendo a Eucaristia na mão. A paróquia, sobretudo a São Benedito, eu parabenizo o Padre Ribamar, hoje já foi até postado aqui no grupo da paróquia, foi colocado alguns frascos contendo álcool e gel, para que os paroquianos ao chegar possam fazer a higiene da mão, do dedo. Então vamos seguir essas recomendações e oremos, porque a oração é força. Então vamos colocando cada um de nós, você que nos assiste, você possa ficar de pé, para fazermos juntos essa oração final, orar aqui pela TV Guanaré, pela Pascom, esse espaço que temos para evangelizar. E hoje nós vamos fazer a oração de São Patrício, nesse dia em que rezamos, pedindo a intercessão de São Patrício, de São José, da Virgem Maria, para que Deus, em sua infinita bondade, nos proteja e aqueles que estão precisando de saúde do corpo e da alma sejam encontrados e alcançados pela força da nossa oração. Rezemos juntos. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador e da criação. Levanto-me nesse instante, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição, da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das santas virgens, pelos atos dos bem-aventurados. Levantamos-nos neste dia pela força do céu, a luz do sol, o clarão da lua, o esplendor do fogo, presa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza na terra, solidez da rocha. Levantamos neste momento pela força de Deus a nos amparar, pela força de Deus a nos guiar, pelo olhar de Deus a vigiar o nosso caminho, pelo ouvido de Deus que nos escuta, pela palavra de Deus que a nós fala, pela mão de Deus que nos guarda, pelo caminho a Deus à nossa frente, pela horta de Deus que nos alimenta, das armadilhas do mal, da tentação do vício, de todos que nos desejam mal, longe e perto de nós, agindo só ou em grupo. Cristo, guarda-nos hoje contra todas as ciladas. Cristo ao nosso deitar, Cristo ao nosso sentar, Cristo ao nosso levantar, Cristo no coração de cada um de nós. Pela fé da Trindade, o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos defenda de todos os males. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã estamos de volta com o programa Povo de Deus, o nosso beijo, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração. Tchau, até amanhã e a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa paz, proteção e saúde.